A gente tem discutido muito, e também estamos chegando perto de um momento delicado no país, e a gente fica discutindo muito assim, as razões que levam a gente a estar nesse momento de crise institucional, né, usando palavras impróprias, né, a gente fica falando retrocesso de golpes, essas coisas, mas por que a gente está nisso, né? Já se discutiu, já teve muita gente que falou que a política, na política você tem, como no futebol, você tem adversário, né? Você tem aquele camarada que está num lado oposto ao seu, é seu concorrente, é seu rival, e você tem gente que trata isso como, em vez de ser adversário, inimigo, né? Na guerra você tem inimigo, o Hitler era inimigo, né? Hebreus e filisteus, né, eram inimigos, um povo do outro, não eram adversários. Existe uma diferença muito grande. Palmeiras e Atlético Mineiro vão disputar a semifinal da Libertadores, eles não são inimigos, eles são adversários. Estão em lados opostos, em campos opostos. O que caracteriza o adversário? Fazem a mesma coisa, querem o mesmo espaço, disputam o mesmo lugar. O inimigo não. O inimigo é uma pessoa nociva, é o seu desafeto, quer te prejudicar, quer te destruir, quer te ferir, quer te matar. Não é assim no futebol. Ou não deve ser. Em campo tem alguém que fica fazendo as regras, zelando pelo emprego das regras. Na política isso é um pouco mais delicado, porque no futebol, às vezes o empate interessa aos dois times, né, Débora? Mas na política só tem lugar para um vencer uma disputa. Mas uma disputa entre adversários, entre rivais, entre concorrentes. Aquele que ao final da eleição liga para o outro e diz, faça um bom governo. Mas a gente tem visto esse clima, principalmente por parte do presidente Jair Bolsonaro, mas não só, mas principalmente por parte do presidente Jair Bolsonaro, que é de criar um ambiente de inimizades, onde ele passa a ter inimigos e não adversários. Já se falou muito sobre isso, né? Ele tem inimigos, não tem adversários. Ele escolhe inimigos, ele não escolhe adversários. Mas a pergunta que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão é por quê? Por que ele faz isso? Não é por acaso? Ah, não, ele é assim mesmo, né? Alguém pode dizer, não, ele é assim mesmo. Não, não é que ele é assim mesmo. Ele, ao longo da sua vida, elegeu inimigos. Ele não curte essa ideia de adversário. Mas por quê? Existem várias possibilidades, ninguém vai saber, ninguém vai ter o privilégio, a oportunidade de bater na cabeça do presidente assim, falar, dá licença, toque, deixa eu entrar, para saber o que vai na cabeça do presidente. Então, você tem que trabalhar por hipóteses, por especulação, por conversas, que ele tenha tido com algumas pessoas, que tiraram conclusões, mas nada disso pode ser tomado como a realidade. Assim como a leitura que ele tem da realidade também não é a realidade, é parcial, é angulado. Mas uma hipótese muito provável é que quando você tem um adversário, você passa a operar por comparação. Quem chuta mais a gol, quem faz mais gol, quem defende mais gol, né? Defesa mais vazada, menos vazada, etc, etc. Então, o adversário é aquele que faz você ter que provar que tem um governo melhor, para não ser apontado como que tem o governo pior, te obriga a ter um desempenho com indicadores comparáveis. Ah, o placar foi 2-1, venceu esse. Então a inflação foi 2-1, também venceu aqui, o juro foi 2-1. Você compara, você mensura. Quantas casas entregou? Ah, olha só, diminuiu o déficit habitacional? Não. Aliás, esse é um assunto para uma conversa nossa, impressionante, mas constrói. Aí a gente não consegue vencer o déficit habitacional. Não consegue baixar o déficit habitacional, olha só, aumenta. Conversa para um próximo bate-papo. Mas é isso, quantas casas construiu? Quantos empregos gerou? Aí é o adversário. O inimigo, você arregimenta a sua tropa com bandeiras, não com resultados, com bandeiras. Então vem o que a gente está vendo. É pancada no STF, é pancada no Congresso, é pancada na CPI, é pancada naquele ministro, é pancada. Então, isso constrói um ambiente, ou trabalha para construir um ambiente, ou conspira para a construção de um ambiente de insegurança. Isso joga ou
parece, né, ter o propósito, para a gente ser bem correto, de jogar a população contra os outros poderes, mina a confiança que a sociedade tem no sistema, esse é o propósito, esse é o objetivo. E quando isso acontece, você imagina que é possível crescer. Ou seja, o presidente Bolsonaro está diante de uma grande aposta. Se ele for disputar a eleição contra adversários, no momento, ele toma um pau. Se ele for disputar a eleição contra inimigos, elegendo bandeiras, ele entende que aí há um espaço. Porque no campo dos desafios concretos em que adversários operam, não há a menor chance nesse momento. Nenhuma chance. Ele perde para o primeiro colocado hoje nas pesquisas, ele está em segundo, com uma margem considerável e que se amplia. E contra qualquer um dos outros candidatos, a não ser aqueles que não são candidatos mais, como um apresentador de televisão que saiu, ele perde. Então é uma coisa incrível. Tem candidato que aparece com 5, 4, nada, 2, 3, porcaria. Portanto, não vai para o segundo turno se continuar assim. Mas se for, ganha do presidente Bolsonaro. Situação delicada. Situação em que ele fala, bom, é a hora de eu escolher mais os meus inimigos e começar a guerrear. Ele é um guerreiro. Ele não é um político. Ele não é aquele que tem uma conversa dentro de regras de convivência, porque ele sempre fez a vida dele à base de escolha de inimigos. Isso já deu para perceber. Mas a explicação é que eu queria trazer. A razão pela qual ele faz isso é que eu gostaria de compartilhar. Faz isso porque trabalhar como um adversário e contra adversários o obriga impreterivelmente a ter resultados. E os resultados deste governo até o momento são muito fracos na área econômica, muito fracos na área social e inexistem no campo político. É um governo mal avaliado pela população. Aí vão questionar as pesquisas e tal, aí de novo vem a história do inimigo. O inimigo é o Datafolha, o inimigo é a Globo, o inimigo é a imprensa, o inimigo é o TSE, o inimigo é o comunismo internacional, o inimigo é a urna, o inimigo são todos aqueles que não pensam como ele, porque com esse tanto de inimigo, quem sabe eu mantenho a minha tropa de 25, 28, 30%, sei lá, que é bastante, para me garantir no segundo turno. Se eu começo a falar, não, vamos discutir ideias, a reforma do imposto de renda, e o que ele vai fazer? Não tem reforma do imposto de renda. Não, então vamos discutir a reforma administrativa. Não tem. Não, o nosso programa de privatização, comparado com o dos programas anteriores, não tem privatização. Não tem. Nossa geração de governo, de emprego, foi a maior dos últimos, não foi. Taxa de juros, a maior queda, não foi a maior queda. Também não é a menor inflação. A não ser que ele comece a se apropriar agora do resto, né? Se apropriar do que não é dele. Então, vou me apropriar também da produção agrícola, mas dizer que o governo está produzindo grão. O governo agora está botando boi no pasto. Não, mas nós não demos nada. O governo não dá nada. O campo é que dá, e dá um show. Tensão institucional, improdutividade econômica, incapacidade social, fraqueza política o obrigam, na visão dele, a eleger inimigos para, quem sabe, conseguir se reeleger. No campo dos adversários, por enquanto, Bolsonaro não vai chegar lá.